obrigado. Desde já agradecemos a Ti. Amém, irmãos. Também estamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitamos que os irmãos estão de pé. Você que trouxe a sua Bíblia, abra juntamente comigo o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24. É uma leitura bem conhecida. Mas quando o presbítero Amarildo, hoje ele trocou meu nome, mas eu estou perdoado, viu, irmão? Ele me chamou de Aparecido hoje, não sei porquê. Cunhado, né? Mas ele me fez o convite ontem. Eu estava indo para o culto lá na congregação da Moita. De pronto, aceitei pela bondade de Deus. E, como diz os portugueses, cá estou. Amém? Todos encontraram? Lucas capítulo 24, verso 13 em diante. Jesus aparece a 2 de seus discípulos, tá? Diz assim a palavra de Deus. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe disse: quais? E ele lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, contudo, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhe disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe, e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, pois já é tarde. E já declinou o dia, entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Amém? Pode tomar vosso assento. Eu quero agradecer a Deus nesta noite pela bondade, pela oportunidade de nós estarmos aqui. Agradecer ao pastor Miguel, nosso pastor, que nos abençoe a tua vida, amém? Nosso irmão presbítero Amarildo e os demais obreiros. Quando o nosso irmão nos fez o convite ontem,
Deus tocou essa palavra no meu coração. E é uma palavra que eu lembro, presbítero Amarildo, que já foi tema de uma festividade com os jovens aqui, eu lembro. E é uma palavra maravilhosa, que fala-se do momento de dificuldade, um momento de incertezas. Somos chamados para ser novas criaturas. Somos chamados a andar pela fé. Somos chamados para aplanar nossas veredas, nossos caminhos segundo Deus nos ensina. E no começo é tudo fácil. Assim como você entra numa empresa, é tudo fácil. Os primeiros meses de casamento é tudo fácil e assim por diante. Os primeiros meses de uma estadia é tudo fácil, mas sabemos que no mundo nós teremos dificuldades. E sabemos nós que este não é o que Deus preparou para nós. Deus preparou para nós, sim, o que foi escrito lá em Gênesis, o livro do princípio. O jardim do Éden, que quer dizer o jardim de delícias, coisas perfeitas. E o pastor leu um texto aqui na leitura oficial de hoje, que Jesus falando, eu tenho a chave de Davi. Quando fala-se de Davi, nós lembramos de rei. É como se Jesus falasse, eu tenho a chave do governo. Eu tenho a chave do domínio. Eu tenho a chave da soberania. Mas nós sabemos que essa chave, esse poder foi delegado ao nosso primeiro pai, Adão, juntamente com Eva. E eles não conseguiram reter aquilo que Deus lhe confiou. Nós vamos crucificá-lo? Não. Porque nós cometemos coisas mais absurdas ainda. E hoje nós temos o Espírito Santo que nos instrui. Hoje temos as palavras que nos ensina como nós devemos andar, e mesmo assim nós tropeçamos, mesmo assim, conhecendo a verdade, nós negligenciamos, assim como esses discípulos aqui, falou, os nossos príncipes entregaram ele para ser morto, e nós sabemos que por causa disso veio uma degradação, por causa disso veio uma natureza pecaminosa e o pecado entrou, o primeiro homicídio aconteceu entre os filhos de Adão e Eva. E sabemos que neste momento o reino já não estava mais, o governo, o domínio já não estava mais, a autoridade já não estava mais na mão de Adão. E agora nós somos subjugados como servos. E agora a terra produz espinhos, a terra produz cardos, animais ferozes, e nós temos que trabalhar para defender o pão de cada dia. Aquilo que nós não tínhamos como herança, que é a morte, agora nós passamos também a ter como uma sentença a morte física, também há risco de uma morte espiritual e uma morte eterna. E é esse mundo que nós vivemos. E nós adentramos por essas escadarias, e Deus fala conosco, Deus já falou comigo nesta noite, a qual o nosso irmão Felipe louvou a Deus com o hino aqui, que me chamou muito a atenção. Quão grande é o meu Deus. Mas o segundo ponto me chama mais a atenção. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Eu vou confessar que Ele é grande. E o terceiro ponto fala mais ainda, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Então o poder de Deus não está limitado a nível de fé, é uma realidade. Eu hei de confessar a grandeza do meu Deus, porque eu vou contemplar as maravilhas da tua fidelidade, a tua misericórdia, o teu poder dele delegado nas nossas vidas. E o mundo todo vai dizer quão grande é o meu Deus. Mas estamos no mundo que nós descemos essas escadarias, e Deus fala e nós choramos, reatamos a nossa aliança com Deus,
Porque a Bíblia diz assim, que é Ele que reconciliou conosco, Ele que foi insultado, Ele que foi afrontado, Ele que foi desobedecido, Ele procurou se reconciliar conosco, e hoje nós temos paz através de Cristo Jesus. E nós cultuamos e projetamos coisas novas. Se alguém tiver uma agenda, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas quando subimos a escada lá, a esfera espiritual continua a mesma. E você se vê num deserto, e você se vê num lugar que os seus irmãos estão adorando a Baal. Os seus irmãos estão sacrificando crianças ao ídolo. Os nossos irmãos, os nossos, outrora foi nossos pais na fé, estão levando, assim como no tempo de Elias, 850 profetas, idólatras, e os verdadeiros, quando não eram mortos, tinham que se esconder. E quantas vezes nós estamos nessa situação? Nós não conseguimos achar um para dar a mão. Vamos seguir o Evangelho, vamos fazer a diferença nesse mundo, vamos cumprir o ID que o nosso Deus nos mandou. Nós não conseguimos, porque é da forma que nós estamos vivendo, uma realidade, talvez uma alegoria, uma forma figurativa. Os nossos professores estão aqui. Jesus disse: naquele dia, irmão Cleiton, estará dois numa cama, um será levado e o outro deixado. Naquele dia estarão dois no moinho, um será levado, o outro deixado. Em Mateus capítulo 25 nos fala da parábola das 10 virgens. 10 virgens, e 5 não guardou. Então tem hora que nós procuramos alguém, porque um dos ensinamentos de Jesus vai de dois em dois, porque se um cair o outro levanta. E a gente até começa, mas no meio do caminho começa uma murmuração, começa, não, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. E o Senhor nos convida a ter uma atitude diferente. O Senhor nos convida a olhar para cima, irmão Felipe, falar: quão grande é o meu Deus. Eu vou continuar confessando que Ele é grande, eu vou espalhar a grandeza dEle. E dentro desse texto nós vemos um episódio que nós não queremos participar, mas estamos sujeitos. Um episódio que a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso líder, o nosso mestre, já não está mais conosco. E aqui nós vemos aqui que um pouco antes, no começo do capítulo 24, no primeiro dia da semana, algumas mulheres foram ungir o corpo de Jesus. Entre elas Maria, Joana e Maria, mãe de Tiago. E chegando lá, viu a pedra removida e dois varões com vestes resplandecentes. Falou: por que você buscar o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E ela sem compreender, porque o homem natural não consegue entender. O homem natural, ele não consegue crer. E se nós não cremos, nós não caminhamos. E nós não caminhamos, nós não estamos honrando a Deus. Porque quando Ele chamou para caminhar, Ele nos capacitou para isso. E as mulheres agora voltam para onde estavam os discípulos. E falou: Ele ressuscitou. Nós fomos lá e apareceu, e Ele ressuscitou. E as palavras meio confusas, porque não é fácil. Não é fácil crer. Não é fácil crer o que foi lido aqui nesta noite, João capítulo 14. Senhor, não sabemos para onde vais e como saberemos o caminho. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou o caminho, é eu que sou o caminho, eu sou o caminho. Mas na nossa natureza, herdada de Adão, que ela não morre, nós temos que mortificar ela todo dia. Nós não conseguimos crer. E agora os discípulos ouviram, a Bíblia diz assim, que João foi lá e viu realmente que era com fome. Ele não estava lá, os lenços do lado, mas não viu. E voltaram.
O que aconteceu? Não sei, eu não vi. O que fizeram com o corpo de Jesus? Querido, entenda uma coisa. Foi 3 anos, há 3 anos e meio, ouvindo Jesus dia e noite, que ele ressuscitaria, mas tem hora que nós não conseguimos lembrar. Quantas vezes Deus falou que estaria conosco, mas no momento de dificuldade, a gente esquece do que ele falou. Eu não sei o que Pedro conversou com João, com Barnabé, com Tiago, eu não sei, mas o momento... E agora, 2 discípulos, não fazia parte dos 11, mas 2 discípulos que já tinham ouvido a notícia, já tinham ouvido que Jesus ressuscitou, foram para Emaús, aproximadamente 10 quilômetros, e foram conversando uma conversa de derrota, porque assim somos nós. Eles tinham ouvido, eles estavam lá, quando as mulheres chegaram. E agora, conversando entre eles 10 quilômetros, como daqui em Setúbal. Terreno pedregoso, montanhas, riachos, vales. E agora? O que nós vamos fazer? Talvez um chegou para outro, a minha esposa perguntou, o que nós vamos fazer agora? O nosso líder não está aqui. O nosso mestre não está aqui. E de repente Jesus chegou perto deles. E a Bíblia diz de uma forma sobrenatural, os seus olhos não conheceram eles. Não é que eles... É Deus agindo nessa questão. Os seus olhos não abriram para que reconhecesse. E Jesus chegou lá. Que palavras são essas que você troca entre vocês? Porventura você é peregrino? Você é o único em Jerusalém que não sabe do que aconteceu nesses dias? O que vocês estão falando? Acerca de Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno? Poderoso em palavras, poderoso em obras diante de Deus e diante dos homens. Poderoso, poderoso, poderoso. Nós professamos que ele é poderoso, mas ele não está aqui mais. E a nossa mão que estava erguida agora baixa. As nossas lágrimas que estavam correndo agora ele enxuga. Os cultos já não são os mesmos. A devoção já não é as mesmas. Você não viu falar? Ele era poderoso em palavras, em obras, e a gente achou que era ele que ia libertar Israel. Libertar Israel do jugo romano. O reino de Jesus é espiritual, não é natural. Enquanto nós formos naturais, nós não vamos compreender o agir de Deus, não vamos. Não vamos, não vamos. Não vamos. Carta aos Coríntios fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E agora Jesus conversando com ele, Jesus vai parecer, peraí, por que vocês são tão nécios, tão incrédulos, falto de conhecimento e tardios para crer? Porventura não estava escrito isso a respeito dele? É como se Deus falasse, está turbulenta? Você está naufragando? Você está na beira da fornalha, mas não falei que ainda que você passe por essa situação, eu estarei com você? Porventura eu não falei? E falou, porventura não está escrito que era necessário? Era necessário. Aprendemos que o deserto, quando Moisés atravessou juntamente com os hebreus, não era para a queda, não era para a morte, é para a experiência. O povo até então não conhecia Deus. Conhecia o Deus de nosso pai Abraão, o Deus de nosso pai Isaac, um Deus de nosso pai Jacó. Mas o Senhor quer te dar permissão que você fala, tu és o meu pai, tu és o meu Senhor, tu és o meu amigo. E é no deserto que ele se revela, mas no deserto nós perdemos
o foco. Nós perdemos o foco. E agora Jesus lançando em rosto, incrédulos. Vocês aprenderam na sinagoga, vocês aprenderam na praia, vocês aprenderam no monte, vocês aprenderam nas reuniões. 3 anos e meio não estava escrito isso dele. E a Bíblia diz assim, que ele começou a falar desde Moisés. De Moisés, os escritos de Moisés, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. E alguns salmos. E passou também pelos profetas, maiores e menores, explicando. Então não foi poucos minutos de conversa. Foi e Jesus falando. Mas eles não conheciam que era Jesus. E quantas vezes Jesus está do nosso lado, mas nós só lembramos da morte. Nós só lembramos que nós vimos ele crucificado. Nós só lembramos das notícias. E não lembramos que no terceiro dia ele havia de ressuscitar. Nós precisamos, em nome de Jesus, trazer ao nosso coração aquilo que nos traz esperança. E o que nos traz esperança é nós entendermos que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a Ele mesmo. Ele permanece fiel, Ele permanece fiel. Ele falou que vai vir. Em João capítulo 14, Ele falou: não turbeis o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai dá muita morada, na casa do meu Pai é muita morada. E se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei e levarei vocês comigo. Eu levarei vocês comigo. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso refrigério. Então é tempo de levantar. É tempo de levantar e falar: Senhor, a minha morada não é aqui, a minha morada é lá. E eu vou continuar sendo grato. Eu vou continuar professando que Tu és Deus. E os seus olhos como fechados. Os nossos olhos é conhecido como uma das janelas da alma. Como nós estamos alimentando nossos olhos? Nós temos livre-arbítrio. A Bíblia diz que a nossa primeira mãe, Eva, ela viu o fruto. E a fruto era bonita aos olhos. E atraente para dar entendimento. Sabemos que quando Davi não foi para a guerra, ficou em casa descansando. Talvez assistindo no Netflix. Não foi para a guerra. Um rei não ir para a guerra. Um líder que foi falado dele: eu tenho a chave de Davi. Não foi para a guerra. E olhando pela janela, os seus olhos viram uma mulher que estava se banhando. Sansão, o único juiz que Deus proferiu acerca dele, porque Deus falou para o pai deles assim: você terá um filho, e sobre a cabeça dele não passará navalha, e se afastará de bebida forte, ele será nazireu desde o ventre, e ele vai libertar o povo. E Sansão agora olha para o meio dos filisteus e vê uma mulher, e o seu pai fala: filho, mas tantas mulheres aqui, não, aquela agradou os meus olhos. Como é que estão os nossos olhos? Quando houve uma sentença da parte de Deus através de Josué, toda a riqueza de Jericó é de Deus. Se alguém pegar, vai ser amaldiçoado. Se alguém pegar, vai ser maldito. E Acã viu uma capa babilônica e uma cunha e algumas moedas e guardou na sua tenda. E tem hora que nossos olhos precisam ser apresentados diante de Deus, assim como a igreja de Laodiceia. Que Jesus disse assim: escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia: tu dizes que é rica, que é abastada, e não sabe que é miserável, não sabe que é pobre. Aconselho que de mim compre
que unja o teu olhos com colírios para que veja a sua nudez. Então o Senhor nos convida a apresentar diante de Deus não somente os nossos olhos, também os nossos ouvidos, os nossos lábios, nosso coração, o nosso entendimento, e lançar diante dele no altar e falar: Senhor, faça de mim uma nova criatura para a glória do teu nome. Não é para me aparecer, não, é para a glória do teu nome, porque para isso o Senhor me fez, para isso o Senhor me chamou, para isso o Senhor me elegeu. E os nossos olhos muitas vezes fechados, e Jesus está do nosso lado. Jesus foi lá para conversar com eles, quando também Jesus vai na tua casa para conversar contigo. Jesus leva o nosso irmão, o cooperador Ricardo, no banco para dar uma assistência a um dos seus ungidos. Eu estou nesse negócio, é assim que Deus faz. Não é sorte, é providência de Deus. Não é sorte que Abraão viu aquele cordeiro, é providência de Deus. Jeová Jiré, o Deus da providência. É o Deus da providência. Mas nós só olhamos para a morte. Nós falamos 3 anos e meio perdido. Não, querido. Não. Ele está caminhando você nesses 10 quilômetros. Que Ele vai chamar você de incrédulo, porque Ele quer uma verdadeira conversão. Ele vai chamar você de louco, porque Ele quer que nós venhamos ter uma mente espiritual, uma mente sarada, uma mente fértil espiritualmente. E Jesus conversou em nada de eles perceberem. E quantas vezes nós não percebemos o livramento de Deus? Quantos livramentos? Quanto livramento que Deus nos concede. E a gente não atenta para isso. Um dia, estava eu em Guarulhos, eu era solteiro, irmão Cleiton. Eu trabalhava de cobrador, estava congregando muito pouco. E eu peguei o primeiro horário do carro que trazia. É Cleiton mesmo, né? É. Eu não troco de nome igual ele não, tá? E eu estava trazendo, no primeiro carro, trazendo o pessoal que tinha ido para o baile, lá em Guarulhos. A linha que eu fazia era a linha que tinha o cemitério, você percebe a situação. E eles chegaram lá, e aí, cobrador, estou sem dinheiro, deixa eu pular por cima. Eu falei: problema seu, aqui você não pula. Passou diante de Deus. E eu não sou. É como se o espírito mal, porque a Bíblia diz que o diabo não vem. É como se o espírito mal entrasse em mim e fala: cara, eu vou colocar você numa fria. Eu vou fazer você sentir a última bolacha do pacote. E eu senti. Aqui você não pula. Não, então deixa eu pular por baixo. Você não passa. Porque muitas vezes eles escondiam dinheiro. E eu tinha 20 anos, 21 anos. Bravo que só. Aí, os colegas deles que pagaram, já tinham passado, voltou, pagou a passagem dele. Aí eu fui ver que realmente ele não tinha dinheiro. Isso era um domingo. E quando ele passou na catraca, ele falou assim: aí cobrador, a gente se cruza. Não. E nessa hora é como se o diabo falou: agora tu fica sozinho, seu tonto. Mano, literalmente, é como se ele saísse. Naquele momento estava só o Hamilton lá. E aí eu fiquei com medo. Eu fiquei com pavor. Porque ele não estava brincando. E eu tentei justificar: não, é norma da empresa. Falou: não. A gente se cruza, irmão. Acabou o dia para mim. Ele foi lá para frente, ele olhava para trás, ficava assim para mim, ó. Eu na catraca, naquela época a catraca era lá atrás, eu ficava olhando para o fundo do ônibus, aquilo me trazia pavor. Eu morava sozinho no dia seguinte, pastor.
eu perdi a hora. Minha chapa era 810, empresa de ônibus de Guarulhos. Eu perdi a hora e foi outra pessoa no meu lugar. E quando ele chegou lá no ponto final, que é sempre o mesmo carro, é o mesmo prefixo, os caras estavam lá para me pegar. Quando o carro encostou, o ônibus encostou no final, os caras foram até a porta, me procurando. Aí, cadê o cobrador desse carro? Cadê o cobrador desse carro? Aí o outro cobrador que tinha no meu lugar falou, eu não sei, acho que ele perdeu a hora, eu sou reserva. Aí, ó, fala para ele aqui, aí mostrou a arma. Isso é Jesus andando no caminho, ainda que você não perceba, ainda que você não consegue ter, Ele está no caminho, dando livramento, dando livramento. E no dia seguinte, aquele cobrador que foi no meu lugar falou, o que é 810 aí? O que é 810? Porque quando nós perdíamos a hora, a gente ficava um bom tempo lá na reserva, já perdi a linha. Eu falei, o que você fez lá no Itapuã? Eu falei, por quê, mano? Eu cheguei lá, filho. Os caras foram lá para me matar achando que era você. Isso é livramento. E nós estamos aqui, não é porque nós somos bonzinhos. Se nós temos um pouco de conhecimento bíblico, não é mérito nosso, não. O apóstolo Paulo falou, se o que você tem, você recebeu, por que você se gloria? Se você tem porque Deus te concedeu, por que você acha que você é o bambambam? Você não é. O conhecimento que eu dei era para ser semeado, para que vidas possam testificar que eu sou grande, eu sou grande, eu sou grande. E agora ele conversando com os discípulos. E ele fez com que ia mais para frente. E os discípulos agora convidou, falou, não, já está tarde. Está tarde, passa a noite com a gente aqui, é perigoso, a estrada é perigosa. E ele entrou. Tem hora que falta para nós é convidar Jesus para a nossa casa. E a nossa casa não fala de casa de paredes, de telhados, não. Eu sou a casa que Jesus quer reinar. Eu sou a casa que Jesus quer dominar. Eu sou a casa que Jesus quer ter liberdade de trabalhar. E nós temos esse privilégio de falar, não, fica conosco. Fica conosco. Nós precisamos de Jesus. Nós não somos nada sem Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E agora, Jesus entrou. Se eu não me engano também em Apocalipse na igreja de Laodiceia, Jesus disse assim, olha o desejo que Jesus tem. Jesus disse assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. E vai ter mudança, vai ter mudança, vai ter mudança. Mas quem pode abrir a porta é só a gente, não é o pastor. O pastor pode orar e impor a mão, ministrar a vitória. Se nós não abrirmos o nosso coração para o Senhor Jesus, ele não entra. Pode ser o profeta que for, chacoalhar, cuspir, chacoalhar terno, não adianta. A decisão é pessoal. Jeremias fala que a salvação é individual. Se o filho não vai pagar o pecado do pai, ou vice-versa. Mas se porventura até hoje nós não percebemos, esta noite, que essa noite possa ser um marco para nossas vidas, a começar pela minha vida, que possamos ter esse discernimento, pedir para Deus tornar nossos olhos espirituais, nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, que os nossos lábios possam proferir, porque a palavra do Senhor diz assim, pode uma fonte dar 2 tipos de água? Pode dar uma água potável, uma água amarga? Não.
Como você pode com seus lábios falar bem de mim e falar mal do seu próximo, que é a minha semelhança? Está lá em Tiago. Precisamos nos converter. É por isso que o batismo é uma forma simbólica da morte. Tem que submergir tudo. É simbólico, porque tem pessoas que levantam e não adiantou nada. Mas que possamos pedir. E Jesus agora sentou e ele ainda não tinha percebido. E Jesus agora se sentou e pegou o pão, abençoou e partiu. Aí os seus olhos foram abertos. Jesus não vê a hora. Jesus não vê a hora que recebeu o convite nosso de entrar para dentro de casa e dar o pão para ele. Fala: Jesus, faça a honra. E quando eles perceberam que era Jesus, Jesus desapareceu. E agora eles perguntavam: porventura não ardia o teu coração? Porventura não ardia o teu coração quando ele ministrava sobre nós a palavra? O Espírito Santo sondando, rodando, assim como no Vale de Ossos Secos, em Ezequiel capítulo 37, ele foi movendo, para que possa haver uma reestruturação espiritual. Quantas vezes nosso coração arde? A palavra de Deus é poder. É o próprio Jesus Cristo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele, nada do que existe tem valor. Sem Ele, tudo é vã, tudo é desprezível, tudo é vaidade. E agora eles voltaram. Agora eles voltaram para Jerusalém. 10 quilômetros correndo. E quando chegaram na verdade, Ele ressuscitou. É verdade, Ele ressuscitou. É verdade, nós conversamos com Ele, percebemos no partir do pão que Ele ressuscitou. É verdade o que Ele falou. É verdade o que Ele falou. É verdade o que Ele falou. Ele ressuscitou. Enquanto eles estavam agora conversando, quem aparece lá? Jesus. E Jesus apareceu lá e falou assim: a minha paz. Você tem paz, querido? A minha paz eu te deixo. A minha paz eu te dou. Não é fácil crer. Os discípulos acharam que era um fantasma, um espírito. Não. Eu não sou eu. O espírito não tem carne. O espírito tem osso. Vem aqui. Pode tocar em mim. Pode chegar, toca em mim. Pode chegar, toca em mim. Que você vai ver que eu sempre estive com você. Eu sempre estive com você. Independente da dificuldade, eu sempre estive com você. E a Bíblia diz que mais uma vez o nome de Deus foi glorificado. Houve festas nos céus. E um texto, tem mais meia hora. O pastor não me deu horário hoje. Agora não adianta. Agora não adianta. Eu não vou voltar aqui tão cedo. Tem um texto que eu gosto muito, do Bispo Flávio. Se eu não me engano é Romanos 11 ou 13, eu me confundo um pouco. Quando fala que Deus cegou o entendimento dos... 11? Romanos 11? Deus cegou o entendimento dos eleitos. Tirou eles e enxertou nós no lugar deles. Só que o apóstolo Paulo, da parte de Deus, ele deu uma advertência: não se glorie. Não acha que você é o cara, não. Porque se Deus tirou eles para tirar você, não pensa duas vezes. Então seja grato.
Valorize a tua posição, valorize o teu lugar, valorize o chamado, valorize a confiança, valorize os dons. Se Deus tirou os eleitos, que Ele prometeu para Abraão, e Ele jurou por Ele mesmo, quem somos nós? Achar, se eu sair daqui? Não, não. Jesus está presente. Como diz os nossos irmãos, Ele tem um jargão. Ele tem um jargão. Eu não sou de falar de ser direto, não. Mas hoje eu falo com propriedade. Jesus está na casa. Não é falar por falar, não. Jesus está na casa. Porque a palavra dele foi ministrada de forma fidedigna, sem rodeios, sem enfeites, sem ataques. Só glorificando aquele que é digno de honra. Porque ele tem a chave de Davi. Ele tem a chave, ele abre, ele fecha, ele abre, ele fecha. E ele vai perguntar para você, quer que eu abro? Quer que eu abro? Se for a minha vontade eu vou abrir. E fique tranquilo que ninguém fecha. E aí, desse texto que eu falei, que o nosso irmão está procurando lá, é Romanos 11? 11. Amém, Deus abençoe. Eu esqueci o nome da árvore, é videira, né? Jambuzeiro. Não, nós somos jambuzeiro bravo. E a árvore da vida, é isso. Eu estou olhando para bastante jambuzeiro aqui hoje. Nem sei o que é isso, mas é. Nela sala não, jambuzeiro aqui também. Jambuzeirinho. E ele vai lá e limpa. E ele foi lá e ele tirou um israelita e falou, filho, vem aqui. É um pouco só de tempo. Vou simbolizar aqui. É um pouco só de tempo. Eu vou tirar você aqui um pouco de tempo. Até que a plenitude dos gentios se complete. E agora ele chega aqui, ele limpa, aperfeiçoa, abraça e fala, eu não vou deixar vocês. Eu tenho prazer de estar com vocês. E ele coloca. Não temos mérito, mas ele quis. Não temos justiça, mas somos justificados pela fé em teu Filho Jesus Cristo. Somos chamados de justos. Somos chamados de eleitos. Somos chamados de santos. Por causa da cruz. Mas não se soberbeça. Porque da forma que eu tirei aquele que é o original daqui, para me tirar vocês, não demora. Mas quando concluir todas as coisas, eu vou pregar eles. E vai ter festa nos céus. Vai ter festa porque não há mais separação entre grego. Não há separação entre macho e fêmea, grande e pequeno. Tudo é por ele, tudo é para ele. Não há mais separação. E ele dominará, ele dominará, ele dominará. E o seu reino será chegado. Terminando agora, prometo. Dentro desse texto, em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 11, lá no finalzinho, quem compreendeu? Quem compreendeu o intento do Senhor? Quem compreendeu quando, da forma que eu trabalho? Quem compreende meu tempo? Quem compreende meu agir? Quem compreende meu mover? Não importa, eu faço. Não é para compreender, é para crer. Não é para compreender, é para caminhar. Não é para compreender, é para aceitar o meu tempo. É para aceitar. No caminho de Emaús, talvez você ainda não tenha visão, mas Ele está do teu lado. E com certeza, você vai voltar de Emaús correndo. Falou, realmente, quão grande é meu Deus. Ele ressuscitou, quão grande é meu Deus. Ele ressuscitou. E que o Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações. Porque dele, é só dele. É só dele. É por ele, é através dele. E é para ele. É para ele. Glória para todo sempre. Amém. Amém.
meu pastor. Deus abençoe. Amém. Neste momento é nos dada a oportunidade de fazer essa oração. E eu convido você que sentiu Deus falar com você. Você que o Espírito Santo falou através da palavra que é hora de continuar caminhando. Não importa se você vai para Emaús ou não. É você entender que Jesus está lá. Se você sentir de Deus de vir aqui na frente ou colocar a mão no teu coração. Amém? Amém. Está aqui na live, né, o Edson Amatuzzi, de Londrina, Paraná. Bem, perto da onde eu morei em Ourinhos. Ele pede oração pelos filhos William e Wendy. Quem é eleito aqui nesta noite? Dá um sinal. Dá um sinal, porque cada mão erguida é falar: eu creio naquilo que foi falado nesta noite. Não é porque eu falei, é porque está aqui. Então, neste momento, o nosso irmão Edson está pedindo oração para o William e o Andy, são seus filhos. E a Bíblia diz, nós falamos que nós somos justificados através de Cristo, pela fé. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito. E aqui tem vários justos nessa. Oremos a Deus. O nome da criança é William e o Andy. Senhor meu Deus, neste momento nós estamos diante do teu altar, pela tua bondade, meu Pai amado, pela tua misericórdia, Deus. E neste momento, meu Pai amado, tem chegado até diante do teu altar, Deus amado, um pedido de oração, Deus. Deus amado, sabemos nós, meu Pai amado, que a tua palavra diz: operando Deus, quem pode impedir? Apresento diante de ti essas vidas, Deus, a qual o nome tem estado diante de ti neste momento. A tua palavra diz que o teu filho é nosso intercessor, meu Pai, é nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Deus. Eu oro neste momento que possa haver, meu Pai amado, uma cura, Senhor, o restabelecimento. Eu não sei qual que é o problema, Senhor, mas que o Senhor possa ser a providência necessária, meu Pai, para essas vidas, Deus. E que essa vida, meu Pai, irmão Edson, possa, meu Pai, reconhecer e testificar que o Senhor é grande, Deus amado. Ministra, meu Pai, o tempo seja o eu sou, mais uma vez, nesta noite, ministrando também o tempo de bênção sobre a tua igreja, sobre os teus filhos. E muito obrigado pelo teu chamado, muito obrigado por essa oportunidade. Despeça, Senhor amado, teu povo e paz, segundo